Davi, fazer tatuagem é pecado? Ouvir música do mundo é pecado? Ler livros de literatura secular é pecado? Dormir de conchinha com meu cachorro é pecado? Matar uma mosca da cabeça branca é pecado? Velho, que relacionamento miserável, pobre e desgraçado é esse que a gente estabelece com Deus por meio do certo e errado, por meio do é pecado e não é pecado. E desgraçado quer dizer desprovido de graça. E esse relacionamento com Deus, mediado, né, tendo como juiz o pecado ou não pecado, é um relacionamento desprovido da graça de Deus. Ele é pobre, ele é insosso, ele é ruim, sabe? Eu entendo que algumas vezes as perguntas que nos são passadas com relação a isso, se é pecado ou não pecado, são perguntas sinceras. E realmente as pessoas querem entender os contextos, querem entender as coisas. E nesse caso, a gente tenta responder tudo, mas existe um princípio geral muito importante nisso que precisa ser observado. Parece que você quer deixar Deus meio de fora da jogada, meio de fora da sua vida. Sabendo o que é certo e errado, sabendo o que é pecado e não pecado, eu não preciso que Deus participe das coisas. Porque parece como se você estivesse pintando um Deus, sabe? Um Deus que é o Zeus, não é Deus, é o Kratos, sabe? É um cara irado querendo destruir você, querendo jogar um raio na sua cabeça, querendo queimar você vivo o tempo todo. E eu evito esse Deus fazendo as coisas certas. Então, se eu fizer uma tatuagem, por exemplo, eu vou atrair a ira de Deus sobre a minha vida. Deus está com seus olhos de fogo passando por sobre a terra, esperando que eu dê um vacilo para ele jogar um raio na minha cabeça. Deus não é assim. Deus não é assim. Se alguém ensinou para você que Deus é assim, essa pessoa tá muito enganada, e essa é uma pessoa triste, que não conhece Deus de verdade. Deus é amoroso. E por mais que Deus odeie o pecado, sim, de fato, Deus odeia o pecado. Mas a intenção de Deus e o fato dele ter vindo em Jesus, dele ter se encarnado em Jesus, dele ter vivido uma vida humana, foi para provar que a intenção dele com o homem sempre foi o estabelecimento de um relacionamento. E por meio desse relacionamento, por meio de nós nos avistarmos com ele, de nós nos conectarmos com ele por meio da oração, por meio da palavra de Deus, que é o falar de Deus nas nossas vidas. E se você ainda não entendeu que a Bíblia é uma carta de Deus para você e que Deus fala através da Bíblia, eu não sei em que você está baseando a sua vida cristã, mas a verdade é que não, nós entendemos que Deus está satisfeito em você viver pelo certo e errado, em você viver pelo não pecar, quando na verdade viver pelo não pecar é uma vida pobre e que despreza a graça de Deus. Aí você me pergunta assim, então eu devo pecar mais ou devo errar mais para que Deus possa me abençoar com a sua graça? Não, velho, não é isso. É que quem tem um relacionamento com Jesus acaba entendendo o que o agrada e o que não agrada. Passa a ser uma questão melhor, sabe? É melhor viver pelo que agrada ou não a Deus, o que deixa Deus satisfeito ou não, do que viver pelo isso é pecado ou não. A verdade é que a gente não quer Deus na nossa vida. A gente quer uma resposta fácil, uma resposta pronta, que deixe Deus lá e a gente aqui. Que Deus não venha nos visitar, sabe? Se Deus vier me visitar, Ele vai ver que eu tenho um monte de coisas malucas, escondidas, e que eu tenho medo que Ele venha saber. Aí a gente fala assim, não vou cometer pecados, não vou fazer coisas muito grosseiras para que Deus não apareça na minha porta, sabe? No fundo é isso. Parece muito com o povo de Israel quando saiu do Egito e, sabe, ficou diante do Sinai, e lá no Sinai, né, Deus estava no monte. Deus tinha convidado Moisés a subir ao monte e ele queria que todo o povo estivesse com ele ali. Mas quando o povo viu o topo do monte, tinha tipo fogo, relâmpago, trovão, fumaça, barulho, trombeta, os cambal lá. E o povo com medo. Nossa, meu Deus, Deus é terrível, Deus é terrível. Não, Deus não fale conosco, Deus fale com você, Moisés, porque você já subiu lá e voltou. Então Deus fala com Moisés, não fala com a gente.
A gente só vai fazer. Fala pra ele, fala com Moisés. Moisés traz a lei pra gente e a gente faz tudo o que ele disser. Mas não fale Deus conosco. Quer deixar Deus de fora da vida. Essa é a verdade. A gente quer deixar Deus de fora da nossa vida. A gente prefere, sabe, Deus lá e não aqui. A gente acaba delegando a responsabilidade do relacionamento com Deus e do entendimento da vontade de Deus, do entendimento da lei de Deus, entendimento da graça de Deus, entendimento do próprio Deus. A gente acaba delegando para homens de Deus, para que esses homens de Deus falem conosco, para que esses homens de Deus interpretem as escrituras por nós e nos tragam somente o que nos cabe. Não, isso aqui é o que cabe para mim, eu não quero saber o resto. Isso é viver de maneira muito pobre e muito miserável. E de maneira alguma essa é a intenção de Deus para nós. A intenção de Deus é que nós andemos com Ele, nós possamos ouvir a voz dEle e compreender o coração dEle. E aí, o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, já não é mais tão importante. Importante é estar com Deus. E você vai evitar o pecado. Por que você vai evitar o pecado? Porque o pecado te afasta dele. Porque o pecado faz a sua consciência ficar com medo de Deus. Então eu não vou pecar, porque quando eu peco, eu perco essa presença de Deus que é tão preciosa, essa comunhão com Deus que é tão preciosa, que é tão essencial para a minha vida. Deus tem uma lei moral universal, imutável, porque como Ele é imutável, como Ele não muda, aquilo que agradava a Deus no princípio ainda agrada até hoje, o que desagradava a Deus no princípio o desagrada até hoje. Deus não mudou e Deus não vai mudar. Então as leis de Deus sempre vão valer da mesma forma. A diferença é a forma de compreender essa lei, de entender essa lei, é por meio do relacionamento. A razão do pecado desagradar a Deus não é só pelo fato de não, desobedeceu a minha lei, me deixou chateado. Não, é porque ele perde você. Porque o pecado faz Deus perder você. E a preocupação de Deus é com você, é o relacionamento com você. É isso que Ele quer. O objetivo de Deus é estar com o homem, que Ele fez para Ele, para a glória dEle. E o pecado rouba o homem de Deus. O pecado anda de mãos dadas com a morte, sabe? E a morte é uma consequência do pecado. O juízo é uma consequência do pecado. O pecado traz o juízo em si mesmo. O pecado tem por consequência a morte. Vou dar um exemplo banal aqui, que você pode, sabe, expandir para diversas áreas da sua vida e reinterpretar isso colocando em outras situações. Mas imagina que você mora com a sua mãe e a sua mãe te falou o seguinte: não volte para casa tarde, porque tá muito frio à noite e se você ficar fora de casa na madrugada, você vai pegar um resfriado. Aí sabe o que você faz? Você sai com seus amigos e volta muito tarde, volta 2 horas da manhã. Aí você foi gripado. Foi sua mãe que te botou uma gripe, velho? Não foi a sua mãe que te botou uma gripe. A sua mãe não tem o poder mágico de fazer você gripar. Mas ela sabe que a desobediência, o fato de você estar de madrugada debaixo do sereno vai te dar uma gripe. E foi o que aconteceu. A desobediência trouxe uma consequência em si mesmo. E é por isso que os nossos pecados nos destroem, porque todo pecado traz em si a morte. Agora, entender o que é pecado e o que não é pecado é muito mais prazeroso, é muito mais simples, é muito mais gostoso de fazer quando você se relaciona com Deus, com Jesus, quando você lê a Bíblia e você fica amigo de Jesus. E aí você fala assim: Jesus, por que essa coisa te desagrada? E Ele começa a abrir as escrituras para você, abrir as razões das coisas para você e ir muito além do me desagrada, me agrada. Se tem uma coisa que Deus não é mimado. Se tem uma coisa que Deus não é infantil. Cada uma das coisas que agradam ou desagradam a Deus, Ele explica muito bem na sua palavra e Ele estabelece princípios muito sólidos para cada uma das suas vontades, mesmo não precisando disso, porque Ele sendo Deus, Ele pode dizer o que quer e o que não quer e simplesmente, não precisa nos explicar. Ele não tem que me explicar nada, eu tenho que fazer o que Ele quer. No entanto, por causa da intenção dEle de construção de relacionamento, Ele conta todas as histórias, Ele explica os motivos, Ele conversa muito bem conosco. Deus é assim, Deus quis assim.
E a gente tem que dar graças a Deus porque Ele quis, porque a iniciativa do relacionamento sempre é dele, nunca é nossa. Então se você está ouvindo essas palavras aqui, entenda como Deus querendo falar com você. Ei, volta pra mim e não pro que você entende que eu gosto ou não gosto. Volta pra mim, pergunta pra mim, conversa comigo. Deus falando isso com você. Bom, com esse vídeo eu não tô me excusando de responder as ocasionais perguntas de vocês a respeito do entendimento de pecado ou não pecado, do que é pecado e do que não é. Não entendam isso. Eu só quero colocar um princípio geral aqui para que vocês fortaleçam seus relacionamentos individuais com Jesus e por meio disso vocês comecem a amadurecer no entendimento de vocês. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Obrigado para você que compartilha os meus vídeos. O último vídeo teve bastante compartilhamentos. Muito obrigado. A você que comenta aqui embaixo, o meu obrigado master, assim, porque eu gosto muito de ler os comentários. E essas semanas estou meio corrido, eu estou respondendo meio laconicamente, mas eu estou lendo cada um, eu leio cada comentário de vocês, os e-mails que vocês estão me enviando. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de responder no dia, algumas histórias são longas e eu quero entender bem o contexto para poder, sabe, responder de maneira mais equilibrada. Mesmo assim, continua me mandando, muito obrigado. E se você não me adicionou ainda, aqui ó, tá aparecendo Facebook, SoundCloud para ouvir as minhas músicas, as músicas que a gente gravou. Também tem Instagram, que eu não ando usando muito, me desculpa galera que gosta do Instagram, eu não tô usando muito por falta de tempo. E é isso. Então até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, um abraço e tchau.